Seguindo a documentação da própria Microsoft com alguns comandos no CMD. Pasmem, você consegue criar um pendrive boot para fazer formatação em qualquer PC, seja ele antigo ou um PC novo. É simplesmente sensacional e você só encontra esse tipo de conteúdo aqui em nosso humilde canal. Então verifique a sua inscrição e habilite o sininho. Para isso, você vai precisar de um arquivo ISO, ou do 10 ou do 11. Nesse exemplo, eu vou utilizar o Media Creator Tools da própria Microsoft. E eu sei que vai ter galerinha comentando aí que isso é desnecessário, como se o conhecimento fosse desnecessário. Olha o nível dessa galera. Eu sei que o Ventoy, Rufus e o próprio Media Creator Tools faz isso. Eu sei, meu nobre, mas aprenda como que funciona o conceito, entendeu? Então você vai clicar 2 vezes no arquivo ISO e vai copiar todo o conteúdo desse arquivo para uma pasta, de preferência no disco local C, para ficar mais um pouco simples o nosso tutorial, tá bom? Então você deva copiar todo o conteúdo ou extrair todo o conteúdo, criando uma pasta no disco local C com o nome ISO maiúsculo, tá bom? Então isso aqui é importante. Então você vai fazer isso aqui, ó, vai criar uma pasta no disco local C, ISO, pode fazer dessa forma que você está vendo aqui, pronto, colhe o conteúdo aqui dentro, show de bola. Lembrando que eu já ensinei utilizando esse mesmo método aqui, só que tem uma diferença, você cria uma partição de 5, 6 GB e coloca o arquivo ISO dentro. Isso mesmo, você particiona o disco, né, no disco local você tira 6, 7 GB, copia o arquivo e ele vai dar boot em máquinas novas, tá bom? Então tá aqui o pendrive, ó, disco D, show, tá? Perfeito, então aqui não tem erro não. Vamos fazer esse procedimento a partir de agora. O pendrive boot já está no meu computador. E vamos então preparar ele, ou seja, conecte um pendrive de 8 GB pelo menos, tá? Na porta USB do seu computador. E você então agora pode ejetar o arquivo ISO e vir aqui no pendrive e formatar para FAT32. No caso já estava aqui. Então eu vou deixar aqui FAT32, se quiser colocar aqui ISO ou install ou deixe ESD-USB. Aí você clica para fazer a formatação rápida dessa unidade sua aqui, do seu disco pendrive no caso. Show! Com isso então, vamos fazer o seguinte agora, estamos preparando todo o ambiente. Volte na pasta que você copiou o arquivo ISO completo, colocar o C na pasta ISO, pasta Saucer, e você vai identificar o arquivo install.esd ou install.win. Note o seguinte aqui, olha que esse arquivo ele tem um tamanho de mais ou menos 5 GB,150 MB. Perfeito. No entanto, esse arquivo ele não vai caber no pendrive. Por quê? Porque ele está em FAT32. E FAT32 não copia arquivos maiores do que 4 GB. Então vamos utilizar o primeiro comando para isso. O link está no primeiro comentário fixado e não na descrição. Então você vai abrir o CMD com privilégio de administrador. Esse primeiro comando tem um objetivo simples. Isso aqui é documentado pela Microsoft, tá? Nós vamos utilizar ele simplesmente para dividir o arquivo de 5 GB em parte de 3 GB. Por isso no finalzinho está ali o comando. Então você cola o comando, beleza? E pressiona Enter. E em seguida aguarde. Como estamos utilizando um arquivo oficial da própria Microsoft, ele vem no formato ESD. Então o comando do CMD, se o seu arquivo for install.in, precisa ser substituído. Então tá aqui, ó, o comando que está ali é saucer install.esd. Você coloca install.in se a sua ISO for install.win. Então pronto, o comando foi feito, o arquivo foi dividido em 2 de forma automática. E agora vamos conferir lá na pasta ISO, aqui ó, perfeito, saucer. Você vai vir aqui ó, install, tá ali ó, install.esd, você já pode excluir, pois dividimos ele. Como o arquivo não era de 6 GB, ele ficou em 2, um de 3 e um de 2 de 300. Perfeito, mas somados dá o tamanho certinho do arquivo anterior. Então acho que você conseguiu entender. E agora o arquivo está SWM. Perfeito. E agora você precisa anotar a letra do seu pendrive. No caso aqui, ó, tá D. Então você simplesmente, primeiro comentário fixado, não na descrição, tá o comando que é esse aqui.
e você vai simplesmente colocar aqui a letra do seu pendrive. Aqui no meu tá D, mas talvez no seu seja E, F, pronto. Aí você pressiona Enter. Com isso, esse comando oficial da própria Microsoft vai atribuir o boot MGR, ou seja, para BIOS antigas, entendeu? Então isso aqui é simplesmente sensacional. Por padrão, o FI ou FI já funciona, mas aqui esse comando é o que permite você dar boot com esse pendrive a partir de agora, tanto em PCs antigos quanto em PCs novos. Apenas isso. E agora você vai copiar o conteúdo da ISO, beleza? Para o pendrive, uma vez que você já configurou tudo perfeito. Você não pode inverter essa ordem. Só depois que você colocar os comandos ali do CMD, você vem e simplesmente copia o arquivo para dentro do seu pendrive. E a partir de agora você pode subir esse pendrive tanto em BIOS antiga quanto em BIOS nova. E como eu mencionei, eu sei que é mais prático para a galera que gosta de tudo pronto, um Rufus, um Ventoy, um Media Creator Tools, não tem problema, gente. Isso não é detalhe que ofusca o conhecimento que você acabou de adquirir. Você acabou de agregar valor ao seu próprio trabalho. Você aprendeu como que funciona, como esses programas utilizam. São esses comandos aqui que você acabou de aprender. Então dizer, ah, não é mais isso, não é desnecessário, é demorado. Pelo amor de Deus. Então tá aqui, ó. Eu vou conseguir dar boot até nessa placa-mãe que é nova. Por padrão vai funcionar perfeitamente bem. Agora, se você quer aprender sobre os arquivos XML, no caso, para fazer a automação da formatação sem IA, programas que incham o sistema Windows, sem conta online, sem criptografia de BitLock e também sem TPM ou algo do tipo, eu vou deixar na descrição, aí sim é na descrição, o vídeo que mostra como é que você faz isso com o Ventoy, com o Rufus, com o Media Creator Tools, ou até com esse método que você acabou de aprender, utilizando um arquivo oficial também da própria Microsoft, que é o arquivo XML. No entanto, como eu mencionei, talvez você ficou curioso em aprender como que faz a formatação, ou seja, cria um pendrive virtual, aí é um pendrive virtual, aqui é um pendrive físico, utilizando o próprio disco local C. Tem como você fazer isso utilizando esse mesmo parâmetro que você acabou de ver. Então, a partir de agora, você vai seguir com esse vídeo se você quiser aprender esse outro método. Até nosso próximo vídeo, meu nobre. Grupo Sairo Digital. Vou mostrar para você como instalar sem pendrive, sem qualquer script, sem complicação, essa versão aqui, em qualquer PC, sem problema algum. Detalhe importante, no nosso exemplo, eu vou fazer uma máquina que atende os requisitos, entendeu? No primeiro comentário fixado, o arquivo de instalação limpa vai estar para você. Primeiro comentário, não descrição. Primeiro comentário fixado tem um arquivo para você. Só quero que você se atente a um detalhe importante. Observe que essa versão do dia 28 tem 5,83, ou seja, nesse caso, ela tem quase 6 GB, não tem 6 GB, tá? Então, o que você vai fazer? Sabendo desse detalhe aqui importante, você vai vir aqui, descolocar o C e ver se você tem um espaço em disco. Aqui no meu caso, eu tenho. Botão direito do mouse na logo do Windows, isso funciona no Windows 10, no Windows 11, 23, 22, 21 HDs, não tem problema. Vai funcionar do mesmo jeito. Aí você vem aqui, ó, gerenciamento de disco. Selecionou aqui, então, essa opção. Você vai descolocar o C, botão direito do mouse, nós temos diminuir volume. E você, então, sabendo do tamanho do arquivo ISO, que é 5,83, né? Ou seja, quase 6 GB, eu vou colocar aqui, então, 6144, que dá 6 GB exatos. Ó, diminuir aqui, então, ó, 6 GB exato. Deixa eu fazer de novo para você poder ver. Estender volume, eu posso voltar essa partição de 6 GB para cá, ó, de novo. Botão direito do mouse, diminuir volume. Beleza, que ele pergunta agora para mim o tamanho que eu quero diminuir. No caso, como eu sei que o arquivo ISO ele é quase 6 GB, eu vou colocar 6 GB, que no caso é 6144. Essa é a numeração para dar certinho aqui. Então, cliquei em diminuir. Pronto, diminuiu para 6 GB certinho, redondo. No volume simples, eu vou avançando, avançando, avançando aqui, ó. Pronto, vou colocar aqui tipo install.
ou 25H2, vou colocar aqui 25H2 para facilitar, 25H2, só para, né? Mas de boa, pode colocar qualquer nome se você quiser. Pronto. Com isso agora, nós criamos uma partição aqui, ó. E agora aqui vem um truque importante, que eu já venho ensinando no canal essa técnica aqui há um bom tempo. Você vai emular o arquivo ISO ou extrair o conteúdo, no caso eu cliquei 2 vezes, ela veio para cá, ó. Tá vendo, ó? Ela veio para cá. O que eu vou fazer agora? Bem simples. Eu vou entrar nela aqui e vou copiar todo o conteúdo para cá. Simplesmente para essa partição nova aqui, ó. Só isso que eu vou fazer. Daniel, mas se eu quiser fazer o seguinte, criar um pendrive boot com o Rufus, porque veja bem, o nosso tutorial é sem pendrive, tá? Mas se eu quiser criar um pendrive boot com o Rufus, onde ele vai adicionar o bypass, vai adicionar na ISO a questão de requisitos, security boot, TPM, também conta online e o BitLock, eu posso fazer o pendrive boot e depois que o pendrive boot estiver pronto, eu posso pegar o conteúdo do pendrive e colocar nessa partição igual você está ensinando? Pode, tranquilo. Ah, mas vai ter mais trabalho. Não, gente, imagina o seguinte, isso aqui, ó, você pode voltar para o disco local C, entendeu? Esse meu disco é um NVMe, ou seja, a formatação vai ser até 15 vezes mais rápida do que pendrive, gente. Entendam isso. E sem complicação. Você vai ter um pendrive boot virtual para você poder utilizar a hora que você quiser. Ó, tá aqui, o NVMe. Então, olha só que interessante isso aqui. Agora eu posso simplesmente reiniciar o meu computador e pronto, vai dar boot nessa partição aqui, ó. E outra, se eu quiser adicionar um XML aqui dentro, fica melhor ainda. É só você pesquisar em nosso canal XML ou em nosso site que você vai entender. É um arquivo de resposta que automatiza a formatação do Windows. E agora, nessa minha placa-mãe aqui, ó, eu posso tanto configurar o boot na tecla Delete, entrando na BIOS da minha placa-mãe, vindo aqui na opção de boot, olha só a nossa partição lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem essa aqui onde o Windows está instalado e essa outra, o EFI, né? OS WDC, ou seja, é o nosso pendrive boot que a gente acabou de criar, de 6 GB. Só isso, cara. Eu vou reiniciar aqui então. Eu vou dar F12 para entrar no boot rápido. Olha só isso aqui, cara. Eu vou então pressionar F12 da minha placa-mãe F12. E tá aqui, ó, tá vendo? O EFI OS WDC. É justamente aquela partição de 6 GB que a gente criou e colocou o arquivo ISO lá dentro. Totalmente de forma oficial, sem complicação, sem dificuldade, tá? Então, esse método funciona muito bem em BIOS UEFI. Então, agora é só você avançar e pronto. Lembrando, se a máquina não atender os requisitos, ele vai aqui não vai passar. Então, por isso eu digo para você que talvez utilizar o Rufus, se você quiser, tranquilo também, tá? Mas tem uma ferramenta na descrição, no primeiro comentário fixado, desculpa, chamado WinInstaller, que você aplica um bypass em qualquer unidade que você quiser, inclusive um pendrive. Então, aqui, ó, Windows 11 Pro, vou avançar aqui novamente. E aqui eu vou aceitar e pronto, consigo fazer a formatação tranquilamente. E o detalhe, aquela partição de 6 GB, ela vai estar lá. A hora que você precisar fazer a formatação, você não precisa criar um pendrive boot nunca mais. Nunca mais, se você não quiser criar, você não cria. Entendeu? Tanto que é interessante. E aqui você só não vai excluir essa partição aqui, ó. Não exclua ela. Mas o restante aqui você pode excluir essa aqui, você pode excluir essa outra, você pode excluir onde está o Windows normal. Tranquilo, você vai conseguir fazer a formatação de boa. Agora uma dica importante. Seleciona aqui a partição Windows e avançando, o que vai acontecer? Os dados da máquina não vão se apagar. Que dados? Que está em área de documentos, download, fotos, área de trabalho. Ele vai criar uma pasta no disco local C chamada windows.old. Aí você pode migrar os arquivos depois, sem perder. Ou seja, você está fazendo a formatação limpa com o backup que o próprio Windows faz para você. Então é muito prático mesmo, tá? Mais prático ainda é você clicar na descrição ou primeiro comentário fixado para aproveitar a promoção de aniversário da Kaspersky. 60% de desconto. Aproveita. Ou, né, 30% com o nosso cupom também. Ou seja, você tem 60% com o link, mas o nosso cupom aqui, na verdade, não é nem 30%, é um pouquinho a mais aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui o cupom, né? Coloquei o cupom, aguardando, ó, olha só o valor, cara, ficou muito barato mesmo. E também tem a VPN que tem um chip digital, o eSIM, que é um chip digital de altíssima criptografia fornecido pela própria Kaspersky, que você comprando uma VPN, que dá com 45% de desconto, mais o nosso cupom, tá bom? Então,
é isso. E a instalação está sendo concluída com sucesso do nosso Windows 11 25H2 sem nenhum tipo de problema, ó. Fácil e prático. Aí depois vai aparecer as configurações de tela, usuário e tudo mais, facilitando e muito. Ou seja, agora essa partição que a gente criou, eu posso reutilizar ela quantas e quantas vezes eu quiser. Eu posso trocar a ISO lá dentro, eu posso excluir, trocar por uma outra e pronto, tá? Em nosso canal, porque assim, tem máquinas um pouco mais antigas que você fazendo esse processo aqui novo, não vai aparecer o boot dessa partição, não aparece. Máquinas um pouco antigas. Mas aí tem uma técnica que eu já mostrei aqui no canal, em live, em vídeo, que você utiliza o CMD no ambiente aqui, ó, do Windows, e você consegue fazer a formatação normalmente. Do mesmo jeito aqui, ou seja, é simplesmente uma outra dica para máquinas que não aparece um boot daquela partição que a gente criou. Tem solução para tudo, gente, menos para morte. Mas para tudo tem solução. Então eu já mostrei no canal. Não pense que aqui a gente é um canal básico, não. A gente é básico no modo de ensinar, mas o conteúdo é avançadíssimo. Então se você pensa que não tem como fazer máquinas mais antigas, tem sim. Mas só que nós temos vídeo no canal que explica isso aí também, né? Tem lives também, mas agora é só aguardar. Em seguida, ele vai para a tela de configuração. Essa aqui não tem jeito, a não ser que você utilizasse um arquivo XML para pular isso aqui, tá? Então coloca o seu nome de usuário, sem essas coisas que você já conhece, beleza? Aí é só aguardar que vai aparecer a área de trabalho e show de bola. Pronto, meu nobre, formatação concluída com sucesso. O nosso pendrive boot virtual está ali intacto, do 100%, ó, de boa. Eu posso ocultar essa partição, que é 6 GB, gente, é muito pouco, né? Para você sempre poder utilizar. Então você vindo aqui no gerenciamento de disco, você pode ocultar ela, você pode selecionar ela aqui, ó, tá vendo? Botãozinho do mouse. Nós temos então aqui alterar a letra da unidade. Então você clica aqui em remover, depois OK e pronto. Automaticamente ela some daqui, mas ela vai continuar sendo enxergada como um pendrive boot virtual. Show, né? Então tá aqui. Ou você pode vir aqui de novo se quiser e tem alterar a letra da unidade. Aí você adiciona uma letra para ela. Ela vai aparecer ali e você pode simplesmente, depois de ela aparecer aqui, você pode trocar o arquivo ISO aqui dentro. Só um exemplo, claro, tô dando para vocês poderem entender. Tá aqui, ó. Show de bola. E os nossos arquivos anteriores estão aqui na pasta chamada windows.old. Ou seja, formatação concluída com sucesso. Pendrive boot, a gente fez aqui, né? E a versão é a 25H2. Lembrando que funciona com outras versões tranquilamente. Opa, coloquei o comando errado. De boa, tá vendo? Até nosso próximo vídeo, meu nobre. Grupo Sairo, Digital.